Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria saúdo as legionárias e legionários de Maria, que hoje aqui nesta igreja, tanto desta igreja paroquial e de outras demais igrejas paroquiais próximas, se dirigiram nesta tarde aqui nesta igreja para celebrar a grande festa, a festa de Ácies, a qual renovam o compromisso de viver pelos ensinamentos desta mãe amada, mãe querida, mãe admirável, a mãe do divino amor, como hoje também acolhemos este ícone do encontro de casais com Cristo. Então a todas vocês, legionárias, legionários, Deus seja louvado, Deus vos abençoe pela mãe amada e querida, qual vocês renovaram o seu compromisso de viver, pelos princípios da fé, seguindo este exemplo desta mãe divina, mãe de Deus, mãe de todos nós. Hoje eu brinquei com algumas pessoas, e falei, você fez um lanche da tarde? As legionárias fizeram, Aí mas por quê, padre? Porque hoje eu vou demorar um pouquinho mais, viu? Na minha fala, na minha partilha com você. E você que ora conosco também por esse canal de comunicação, se está na sua casa, onde quer que esteja, talvez eu tome um pouquinho mais. Já estou falando logo para depois ninguém ficar de cara virada com o padre e ninguém fazer assim, mostrar reloginho também, tá? Que eu não vou parar. Combinado? Mas por quê, padre? Hoje nós celebramos o domingo da alegria. É uma alegria estar aqui hoje, celebrando esta Eucaristia. Você está alegre? Sim. Pão vivo e verdadeiro. É a Eucaristia que celebramos. Palavras de vida e verdade. É a palavra de Deus que nós acolhemos. E nos alegramos, porque escutamos que neste domingo, qual estamos tão próximos da grande festa da nossa alegria, que é a Páscoa do Senhor, a palavra de Deus hoje nos diz, quão prodigioso é Deus, quão amoroso é Deus, quão cheio de compaixão para com seus filhos e filhas é Deus. Que apesar da nossa inconsistência, apesar da nossa fragilidade, dos momentos os quais nós muitas vezes nos afastamos de Deus pelo pecado, Deus é como tal qual este Pai amoroso, que nos quer, que nos aguarda, esperançoso, que nós iremos entender este amor divino, nos reconciliar a Deus e voltar. E este é o convite da Quaresma: volte ao Senhor teu Deus. Mas, no entanto, a minha palavra de hoje se estenderá porque eu volto a partir de um ligeiro sentimento nesses últimos tempos. Estamos vivendo, como já há décadas na Igreja do Brasil, iniciando na Quaresma, o que se chama campanha da fraternidade. E me parece que estamos um pouco quanto, como igreja do Brasil, não, talvez aqui, na nossa paróquia, um tanto quanto alheios
a esta caminhada da igreja no Brasil, que já há décadas, todo ano celebra este momento, na quaresma, privilegiadamente, mas não se encerra na quaresma, é o ano todo, né? Celebra a campanha da fraternidade. Aí eu olhei assim e falei, será que a gente não está participando da campanha da fraternidade? Aí nós tivemos a abertura da campanha da fraternidade com o nosso novo arcebispo, Dom Ângelo, poucos dias atrás, antes da nossa festa paroquial. Tinha pouquinha gente da nossa paróquia, tinha pouca gente de tudo quanto é paróquia da nossa arquidiocese. Estamos tendo, né, todas as nossas comunidades, círculos bíblicos, que trata o tema da campanha da fraternidade, a palavra de Deus e o estudo para nos ajudar a acolher esta campanha e participarmos dela. Eita, mas pouca gente participa dos círculos bíblicos. Temos a nossa via sacra toda sexta-feira, em horários diferentes, em várias igrejas da nossa paróquia e tantas outras mais. Eita, mas mesmo assim ainda é pouca gente. Mas na igreja hoje temos muita gente. Aí eu falei, esse é o tempo oportuno, esse é o tempo favorável. Então vamos falar um pouquinho da campanha da fraternidade, para depois a gente não dizer, não sabia disso. Mas nós podemos, todo mundo que tem uma conexão de internet, por exemplo, ou uma TV católica, você pode acessar, muito se diz, se fala e partilha sobre a campanha da fraternidade. Então, a campanha da fraternidade deste ano, 2025, ela propõe como para nós, este tema de oração e reflexão, fraternidade e ecologia integral. O que isso quer dizer, padre? A campanha da fraternidade quer promover em nós, católicos, uma conversão ecológica e fraterna. O lema que nos é oferecido por esta campanha da fraternidade, que eu creio que você que está orando conosco por este canal de comunicação, está vendo o cartaz aí na telinha do seu celular, do computador ou da sua TV. Nós aqui na igreja não estamos com o nosso cartaz. Esqueci de trazer, mas enfim. O lema é tirado do livro do Gênesis, da história, da narrativa da criação, a primeira narrativa da criação. No finalzinho, após Deus criar tudo e colocar tudo em relação nesta casa comum, de uma maneira particular, a nós, a nossa humanidade, mas criado tudo o que há, Deus viu que tudo era muito bom. Este é o lema. Campanha da fraternidade, fraternidade e ecologia integral, lema, Deus viu que tudo era muito bom. Vamos olhar a palavra ecologia, para nos ajudar a aprofundar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. O termo ecologia foi cunhado, dito e acolhido pela primeira vez pelo biólogo alemão Ernst Haeckel, no ano de 1866, século XIX, isso. Ele definiu ecologia, ele era biólogo, uns diz zoólogo, definiu a ecologia como o estudo das relações entre os organismos e o meio aonde existem. E se nós olhamos a origem desta palavra, do grego, ela traz duas terminologias, juntas formam a palavra ecologia com seu pleno sentido. Então, ecologia vem do grego oikos, que significa casa,
e logos, que significa estudo. Então, ecologia, podemos dizer, é o estudo da casa, é o entendimento da casa. E nesta casa, o que nós temos? Seres vivos e seres, então, animados e seres inanimados. Então, nós temos relação entre si dos seres vivos em relação ao seu meio. A casa, que portanto é referida neste termo, é o planeta Terra. Porque, até que eu saiba, é só aqui que nós estamos existindo, né? Não é isso? Estão tentando aí ir para outros planetas, coisa assim, né? Mas, pelo que a gente sabe, por enquanto só até aqui. Mas, então, a campanha da fraternidade, que não é a primeira, que tenta convidar todos nós na fé a participar um pouco mais, a nos envolver um pouco mais com esta realidade da casa que é comum a todos nós, não é a primeira que se refere ao termo ambiente, ecologia, natureza. E este ano dá mais um passo e nos convida a entender toda esta realidade da casa comum a nós, a nossa vida em relação com tudo o que há, de uma maneira integral. E aí o termo ecologia integral, que é um conceito que considera a interligação entre o ambiente, aí uns dizem o meio ambiente, aí uns falam, não fala meio não, porque fica feio, porque o ambiente é um todo, ele não é metade, mas enfim, o ambiente, a sociedade, porque nós nos organizamos enquanto humanos em sociedades, né? E a cultura, porque todos nós somos seres culturais, e a economia, porque todos nós em sociedade nos relacionamos e geramos os bens, e partilhamos e distribuímos e lidamos com os bens de uma maneira ou de outra, gerando então a economia da casa e a espiritualidade. Nós cremos. Pela nossa fé, fomos criados por Deus. Como Deus tudo criou e nos criou no meio desta realidade vivificadora e viu que tudo era bom, Deus, enfim, dá a nós este comando de cuidar e zelar de sua criação. Cuidar e zelar desta casa, dom de Deus, que é comum a todos nós. Então, a ecologia integral abraça esta realidade interrelacional entre ambiente, meio ambiente, sociedade, cultura, economia, espiritualidade. Tudo. Uma coisa só, interligada. E isso tudo, esta ecologia integral, propõe uma nova forma de compreender a relação entre as criaturas do planeta e como nos relacionamos com este todo. Está vendo que não é uma coisa, se nós podemos assim dizer, isso é coisa da agora, é coisa nova de alguém por aí que falou isso. Deus viu que tudo era bom, Deus criou tudo e colocou tudo em relação e nos colocou no meio para fazer o quê? Cuidar de sua obra. Eu gosto de usar o termo cocriar com Deus. Hoje é eu e você que participamos desta obra divina. Por fim,
quem nos apresenta de uma maneira bem definida este termo, ecologia integral, é o Papa Francisco, na sua carta encíclica no ano de 2015, a terceira carta que ele nos escreve, chamada Laudato Si, louvado seja. Não que nenhum outro Papa tenha falado disso. Papa Bento XVI tratou muito das questões ambientais. O Papa saudoso, São João Paulo II, também muito falou sobre a ecologia. Não é algo novo, é algo que pertence também à nossa fé. Se hoje, por exemplo, aqui estamos para celebrar esta Eucaristia, nos alegrarmos neste domingo, domingo da alegria, escutando esta palavra, ouvimos quão prodigioso é Deus que nos favorece, nos dá uma vida digna de ser vivida. Deus, como ouvimos na primeira leitura, tira seu povo opresso da escravidão do Egito, o liberta e o encaminha a uma nova terra, para que este povo pudesse florescer livre da escravidão. E vimos nesta primeira leitura que, enfim, este povo, celebrando esta passagem de Deus sobre o Egito e o libertando, após tê-lo encaminhado no deserto e naquela vida inóspita, ter cuidado do povo, dado o maná que saciava o povo todo dia, enfim, celebram este memorial pascal e comem os frutos da nova terra, a terra aquela qual foi conhecida como a terra que emana leite e mel. Coisas boas, quão prodigioso é Deus. Na maioria, eu creio, bem maioria, de nossas casas, a gente tem sempre aquele feijãozinho com arroz, um ovinho estalado ali em cima, gostoso. Aquele macarrãozinho temperadinho, uma couve aqui, uma verdura acolá, uma fruta que seja. Aí o padre é convidado, eu conheço muita casa aqui, e o negócio é bom, viu? Mesmo apesar que diz aí que o café está caro, que está faltando café, mas não está faltando café, é outro assunto. Até na festa de São José, todo mundo veio trazendo o seu alimento para ajudar as famílias que ainda precisam um pouco mais. O café chegou, para a alegria de todos. Esta terra é isso, é este jardim por Deus criado, que favorece o nosso bem, a nossa vida. Mas o que esta campanha da fraternidade sobre a ecologia integral está dizendo? É que não deve faltar na mesa do outro, porque tudo é dom de Deus. Hoje nós podemos dizer, mas que alegria essa vida, tão boa de ser vivida. Aí quem gosta tem a cervejinha gelada, tem o suco de não sei o quê, e aí vai as coisas, É os bolos, frutos da terra. Seria de fato uma imagem idílica, mas a gente sabe que ainda não é assim para todos. E a ecologia integral então diz: temos que olhar por este relacionamento social, especialmente os pobres, que padecem, e que em grande maioria ficam à margem de toda esta bonança
da bondade e do amor de Deus nesta casa comum para todos nós. No outro dia, alguém me convidou, vamos lá almoçar. Nossa, tinha aquela costelinha de porco, com aquele feijãozinho tropeiro, não é? É fruto da terra, dom de Deus. E é o nosso compromisso colaborar com Deus, que vê que tudo é muito bom, fazer tudo permanecer ou se tornar cada vez mais a esta imagem criada por Deus, de sua bondade. Então a ecologia integral também exige de nós um compromisso com o quê? Com o nosso próximo, os nossos irmãos e irmãs necessitados. Mas este compromisso, porque somos sociedade, é um compromisso social também, ele perpassa as nossas políticas. Nós nos organizamos em uma democracia neste Brasil, e temos a Carta Magna que nos rege, e que nos dá direção entre nossas federações, nossos estados, nossas municipalidades, as cidades que habitamos, os territórios, tanto rurais e urbanos. E todos nós temos o direito e o dever de zelar por este bem comum. Através de quê? Das políticas públicas que gestamos e geramos para o bem comum, para a educação, segurança, moradia, saúde, saneamento básico, alimentação, e aí vai. Se esta casa, como Deus a fez, provém para todos, por que que ainda alguns não têm? Ou uma grande maioria fica à margem? A ganância, a usura, a má gestão, o mau comportamento do compromisso de quem deveria fazer melhor para o bem de todos. Aquilo que a gente já conhece muito bem, a corrupção, a falcatrua administrativa. E aí vai. Então a ecologia integral, no âmbito social, nos convida a despertar a isso. Mas também lembra, ela é ecológica, ambiental. E o meio ambiente, ou o ambiente que nós falamos? A ecologia integral diz, nós precisamos das nossas matas, tanto continentais quanto oceânicas, sadias. Porque os seres vivos, nós permanecemos vivos, é porque precisamos do oxigênio para vivermos. Seres vivos como nós, os animais. E quem que nos dá o oxigênio? É o verde. Este ambiente, que às vezes é maltratado, que às vezes é devastado, que às vezes é tocado fogo, sem entendimento. Por quê? O lixo que produzimos, e muito do lixo que produzimos, o descarte é mal feito, não reciclamos tanto que pode ser reciclado, não reutilizamos tanto que pode ser reutilizado, não somos conscientes do consumo, que devemos nos conscientizar, porque nesta casa comum, esses bens são finitos, podem acabar. E nós vivemos uma cultura petrolífera,
e geramos plástico. Olha que o plástico já está em tudo quanto é lugar, está na água do nosso dia a dia, em micropartículas, está até no ar que respiramos. E aí isso tudo entra onde? Em nós. Será que vamos ser seres plásticos um dia? E aí o nosso compromisso, este é o convite, né? Salvaguardar a natureza, cuidar, zelar do ambiente. O nosso ambiente, né, desta casa comum a nós, né, temos o que a gente chama de bioma, né? E houve uma campanha da fraternidade também sobre isso. O nosso bioma é a Mata Atlântica, esta realidade que nos propicia a nossa vida, aqui na região toda, um pouco litorânea toda do norte, descendo o sudeste do Brasil. Temos a região sul, com o bioma dos Pampas, a região norte com o bioma amazônico, a região central com o bioma do Cerrado. Se não cuidamos dos nossos biomas, iremos destruir. E destruindo a natureza, nós somos natureza. Estamos aniquilando a nós mesmos. A ecologia integral, portanto, vai mais adiante e também diz: somos seres de cultura. E devemos valorizar nossas culturas. Valorizar a pessoa que somos. Aquilo que nos motiva e nos move. Aquilo que nós expressamos, a realidade desta vida a qual pertencemos. Esta ecologia integral também nos diz: somos filhos e filhas da terra. Somos um com o todo. A espiritualidade é esta realidade, então, que deste amor divino, que gera tudo isso, que ama tudo isso, e que vê que tudo isso é muito bom, quer que nós também tenhamos esta compreensão, este entendimento. Assim intuiu São Francisco de Assis, quanto tempo atrás, né? Que louvou a Deus no Cânticos das Criaturas: louvado seja o meu Senhor, por toda a sua obra, por todas as suas criaturas. Meu irmão sol, minha irmã lua, minha irmã terra, meu irmão lobo, minha irmã água. A ecologia integral nos convida, caros fiéis, a uma mudança de comportamento. Hoje a palavra de Deus assim está dizendo a nós: se nós cremos que Deus é este amoroso Pai, bondoso, prodigioso, e que nos deu toda esta herança, mas se nós a destruímos, ou se nós a estamos deixando de lado, jogando-a fora, a ecologia integral está dizendo, como deste evangelho, aquele filho danadinho, né, que esbanjou a herança que herdou de seu pai, e que ficou na miséria. E olha que hoje, se a gente não presta atenção, a gente vai cair, e já estamos caindo em tantos males da devastação desta casa comum, tantas catástrofes, guerras e violências, quanta animosidade entre filhos e filhas de Deus, toda a humanidade. Se cremos na palavra, a espiritualidade da ecologia integral, o que ela nos exorta? A uma conversão. Pai, pequei contra Deus, né? O Filho disse: contra ti. Pedir perdão dos nossos pecados, da nossa agressão a esta casa comum, da nossa agressão ao semelhante, da nossa agressão ao nosso próximo. Pedir perdão e voltar com uma atitude nova. E aí a campanha da fraternidade, você pode procurar saber um pouquinho melhor agora, né? Já que tem
um saborzinho do que realmente está nos propondo, né? Ela propõe caminhos, né, para nós. Caminhos para nos envolvermos nesta atitude de volta a Deus através desta vivência, desta ecologia integral. E contribuir, fazer a nossa parte, para que este mundo se transforme naquele mundo o qual todos almejamos habitar. Uma casa comum, digna, segura, rica, linda e bela, para o bem de todos e de tudo que há, sadia. E enfim, o que a segunda leitura de hoje está nos propondo, o apóstolo Paulo escreve à sua comunidade, os Colossenses, sermos quem hoje, em nome de Cristo, aquele que Deus Pai o fez o pecado para a salvação de todos, aquele que não tinha um pecado, mas absorveu todo o mal deste mundo, para redimir todos em seu sangue derramado na cruz. Sejamos hoje os embaixadores dele, quem leva a sua mensagem, quem leva o seu projeto de vida, quem leva o seu amor a todos neste mundo. E Jesus Cristo é a vida e a vida eterna. Tenhamos, portanto, nós, caros fiéis, esta consciência ecológica integral e pela fé que professamos, sermos os instrumentos daquele que é considerado o Logos, o Verbo, a palavra pela qual tudo se fez, a qual Deus vê que tudo é muito, maravilhosamente muito bom. E é isso que nós devemos, com o nosso compromisso cristão, é levar esta bondade de Jesus Cristo a todos. Transformar-nos e transformar este mundo em verdadeiro reino de amor, paz e justiça. Solidário, fraterno, equilibrado, com toda a sua expressão ou manifestação de vida criada por Deus. Ainda há esperança, e é o que nos propõe o Papa Francisco neste ano, peregrinos da esperança. Não estamos totalmente perdidos. Se hoje nos comprometemos com esta ecologia integral, nos convertendo a um caminho novo de Cristo, ainda há esperança. E é por isso que então, concluo, aqui podemos nos alegrar neste dia, por esta Eucaristia, por este alimento salutar que nutre a nossa fé, nos traz a esperança de vivermos como verdadeiros filhos e filhas de Deus, a nossa humanidade resgatada por este amor divino que se fez vida nova para o bem de todos nós. Sejamos, portanto, essa vida nova para o bem de todos e toda a obra de Deus no nosso dia a dia. Minha palavra final é o que a campanha da Fraternidade por Fim propõe. E o nosso arcebispo, Dom Ângelo, na conclusão da abertura da campanha da Fraternidade deste ano, assim disse a todos: cuide de você. Cuide da sua pessoa. Você é um dom de Deus. Você é o amor de Deus. Pela graça do seu batismo, na fé que você professa, você é o templo onde o Espírito de Deus habita. Cuide de você. Eu encontro muita gente que chega e fala: ai, padre, aí já começa a chorar. Está mal. A vida não está legal. A saúde não está boa. Está estressada. Está muito cheio de tanta coisa.
relacionamentos quebrados, dilacerados, e aí está tudo desorganizado, não cuida de si. Jesus nos disse, como um novo mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame o teu próximo como? Mas se você não tem amor próprio, como é que vai amar o outro? Não é egoísmo, não é egocentrismo, é cuidar, para que você possa ser algo bom para alguém, para a obra de Deus, que Deus te confiou. Um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo. E aí o outro cuidado, cuide da sua família, seja lá como ela é constituída. A sua família é o seu lar. Zele desta casa, a ecologia familiar. Dialogue, converse. É triste ver famílias que não dialogam. Está todo mundo muito ocupado. E aí quando vai conversar, já sai briga, já sai um espetando o outro. Converse, dê um tempo para a sua família. Ame-se. Seja como este pai, que o Evangelho de hoje nos propõe, que é Deus. No desespero da sua vida, talvez com seus filhos e filhas, ou no teu relacionamento conjugal, espere, amorosamente, aproxime amorosamente dos seus. E nós dizemos, né, família é a primeira igreja. Aí todo mundo gosta de falar, família que ora unida. Você está orando com a sua família no seu dia a dia? Então tá, cuide da família. E aí diz também, o outro cuidar, cuide do seu bairro. O seu bairro é onde você mora. Tem gente que mora aqui já há 200 anos. Muito tempo. Cuide do seu lugar. Participe. Associação de moradores, né? Tantas coisas boas que tem. Participe. Zele pela sua segurança, seu bem. Zele pelos seus parques, seus lugares de lazer. Aqui, né? Cuide da cidade que nós moramos. Ô cidade linda, que é a cidade de Vitória. Cuidemos das nossas praias, nossas montanhas, tudo tão próximo a nós, esta natureza que expressa esta obra divina. Cuide dela. Cuide que tenha saúde para todos, que tenha médico para cuidar de todo mundo no postinho de saúde, porque afinal de contas todo mundo paga imposto, e muito. Transporte público adequado, saneamento básico, digno. Cuide. Cuide do país. Tão grandioso é este nosso país, este vasto território brasileiro. Não vamos desestruturá-lo, destruí-lo, com esses biomas tão ricos e tão danificados. Assim como cuidamos do país, cuidemos de nosso estado, do Espírito Santo. Olha que nome! E aí a campanha da fraternidade aqui no Espírito Santo trouxe um desafio para nós, na conclusão, na abertura. Trouxe um manifesto contra a privatização dos parques e reservas do Estado do Espírito Santo, porque isso é um direito seu como cidadão. O
Parque Paulo Vinha, bem próximo, o Parque Pedra Azul, só dizendo alguns que estão me vindo na cabeça, lá na região do norte, né? O Parque de Itaúnas. Este é um bem nosso, que devemos cuidar e usufruí-lo com dignidade. Enfim, conclui a campanha da fraternidade: cuide desta casa comum, porque só temos essa. Se ela não serve mais, para onde vamos? Se nós a matamos, estamos matando a nós mesmos. Cuide, assim como Deus cuida de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.